Se você quer começar 2024 construindo uma rotina produtiva, onde tenha bons hábitos, te incentive a ter uma identidade muito mais confiante, uma rotina muito mais motivada, você está no vídeo certo. Afinal, faltam apenas 2 meses para o ano acabar, para se começar um novo ano, e a gente já entra naquele clima de mudanças, de transformações, de criar novas metas, novos planos e novos projetos. E tudo isso é conquistado através de uma boa rotina, de bons hábitos, de coisas que vão nos colocar mais perto dos nossos sonhos. Então, simbora pro vídeo. Bom, o primeiro hábito é decida ler bons livros. Isso vale para todo e qualquer tipo de mudança. Mudança de mês, de ano, de vida, de pensamento, de profissão. Ler bons livros é essencialmente determinante para qualquer transformação. Eu sou a maior defensora possível de leitura, porque a leitura ela tem mudado a minha vida, tem mudado a minha rotina. Eu sinto essa diferença tanto no meu repertório de informações, de conhecimento, de aplicação de resultados, como também na minha própria comunicação, da forma como eu converso, que eu me comunico, as palavras. Já teve aquela sensação ou aquela experiência de estar conversando com alguém e você falar uma palavra diferente, você pensar, caraca, pera, da onde surgiu essa palavra? É que você vai colocando pra dentro, você vai comendo as letras, as palavras, de uma forma tão natural e tão boa, que elas surgem e vêm pra superfície, nós acabamos pronunciando sem ao menos pensar e perceber. Isso é resultado de uma vida de leitura. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que me considero, sim, uma leitora assídua. Porque eu não me lembro qual foi a última vez que eu fiquei sem ler um livro. E são livros voltados para o meu próprio desenvolvimento pessoal. Eu tenho um problema em começar romance, porque eu quero ler todos os livros da série. E é muito difícil você encontrar um bom romance que seja lançamento de somente um livro. Sempre tem uma sequência, a parte 2, a continuação e etc. Esse ano, inclusive, eu li a série Perdida. São 5 ou 6 livros, se não me engano. Falta só o último. E que eu não me interessei muito em comprar, em ler, porque nesse momento eu tô numa vibe diferente. Eu tô aproveitando que agora eu tô em casa, trabalhando somente com a internet, e tô procurando focar em ler livros que vão me ajudar a me desenvolver, a melhorar o meu desempenho, melhorar a minha performance. Então, esse livro do Limite Interno, que eu havia comentado no vídeo anterior, se você não assistiu, já deixo aí essa dica para você assistir depois que terminar de assistir esse vídeo. E esse livro, por exemplo, foi um livro que eu vou carregar comigo, já estou indicando, emprestei para uma amiga, porque é um livro que fala muito exatamente sobre isso, sobre a nossa mentalidade. E ele fala algo sobre resistência. Resistência é a maior dificuldade das pessoas quando se trata de leitura. Então eu escuto muitos argumentos do tipo, eu sento para ler e me dá preguiça, me dá sono, eu não consigo entender o que o livro está dizendo, eu não consigo focar, tudo me distrai, eu acabo prestando atenção em outra coisa, o tempo parece que não passa, enfim, diversas e diversas desculpas. Por quê? Não é só sobre você ter um livro, é sobre você escolher o bom livro. Por exemplo, não adianta você querer ler um livro de desempenho pessoal às 10 horas da noite se você acorda às 6 da manhã. Você vai estar cansado, com sono, você já se sobrecarregou durante todo o dia, e nós, como seres humanos, nós temos uma quantidade de energia limitada. Então, nós não somos uma bateria que não descarrega nunca. Nós temos, sim, um limite diário de força de vontade, de você decidir fazer as coisas e realmente estar ali. Por isso que decidir ler livros de desenvolvimento pessoal ou decidir estudar num horário que você esteja com sono pode comprometer muito o teu entendimento sobre o livro, porque todo aquele recurso de vontade própria, de foco, você já gastou durante o dia com outras coisas, com o trabalho, com os filhos, com a casa, com outros estudos, com outras coisas. E estudar e ler demanda energia e muita força de vontade. Você precisa estar ali presente. Então, ler livros antes de dormir, eu recomendo sempre esses livros mais leves, de história, ficção, para te ajudar a relaxar, não para aprender. Para aprender, você precisa estar ali, presente, de corpo, alma e espírito.
Então, a resistência é o maior obstáculo das pessoas. Antes mesmo de sentar para ler, as pessoas já criam mil e uma histórias, mil e uma justificativas, quando a grande verdade, o estudar, o ler, é você sentar e você estar ali presente, longe de celular, longe de qualquer tipo de distração, num horário que você realmente esteja acordado, desperto, sem sono, escolher livros que te interessam de alguma forma, algum assunto, algum escritor, o tipo de livro. Eu, por exemplo, não gosto de livro de terror. Então, se eu estou começando a criar o hábito da leitura e eu vou lá, escolho um livro que não me interessa sobre um assunto que não tem nada a ver comigo, a probabilidade de eu desistir desse livro, de eu não continuar lendo, de eu guardar sem ao menos ter terminado, é muito grande. Então, o mais importante de tudo isso não é somente você ler, é você aprender com aquilo que você está lendo, principalmente algo que seja pertinente para a tua realidade. Então, para esse ano de 2024, eu te recomendo sim a começar a ler livros que falem sobre desenvolvimento pessoal, sobre mindset, sobre hábitos, coisas que você pode fazer para melhorar o teu desempenho no dia a dia, porque se o seu desempenho como pessoa melhora, os teus resultados também, seja resultados nos estudos, na escola, na faculdade, seja no trabalho também, porque você consegue produzir mais e produzindo mais você tem mais resultado. Então leia bons livros. O que organização e manifestação tem a ver com construir uma rotina produtiva em 2024, finalzinho de 2023? Eu vou te explicar o que eu estou fazendo. Nós lemos em muitos livros, vemos muitos coaches, muitas pessoas de nome e renome, falando sobre o ato de manifestação, que é o ato, por exemplo, de você se imaginar vivendo a sua vida do futuro, vivendo uma vida que você deseja, que você está trabalhando para viver, você se imaginar desfrutando de todos os resultados que você está buscando. Também tem aquele tipo de visualização que é o que eu tenho praticado mais, que é você se relembrar das pequenas atitudes e decisões que você tomou que te levou até o estágio que você está hoje. Então, existe, assim, vários tipos de manifestação, de visualizações. Então, o que eu tenho procurado fazer? Além de colocar esse método de visualização para eu me recordar quais foram as decisões, os erros, os acertos que eu tomei para chegar até aqui, eu também gosto de escrever no papel e eu coloquei aí para vocês 3 perguntas que eu escrevo diariamente no meu caderno que me fazem refletir. Então, a primeira pergunta é: 3 coisas pelas quais eu sou grata hoje. Eu fiz isso de manhã. Então, eu coloquei no papel 3 coisas que, ao acordar, ter o meu momento de devocional, de oração, ou de meditação, se você não tem o costume de orar, colocar essa pergunta: quais são as 3 coisas pelas quais eu sou grata? Então, mesmo que o dia não tenha começado, teoricamente, no sentido de você ter contato com pessoas, de ir pra rua, resolver problema, etc., é bom nós pensarmos sobre o que nós somos gratos, porque isso gera dentro de nós um espírito de gratidão. Então, isso melhora muito o nosso humor, faz com que o nosso filtro cerebral, vamos dizer assim, procure motivos pelos quais ser gratos, coisas que você já viveu ontem ou que você está vivendo hoje que te leva a ser grato. Então não precisa nem ser coisas materiais, podem ser coisas emocionais mesmo. Além disso, 3 sentimentos que você quer viver no dia de hoje, 3 metas, 3 situações ou 3 conquistas que você quer viver a médio, curto e longo prazo. Então são 3 coisas que você quer viver no geral. E além disso, você colocar os sentimentos que você quer viver naquele dia. Por exemplo, nesse dia, eu coloquei bom humor, disciplina e ousadia, que são 3 sentimentos muito bons. Essa filosofia eu defendo muitíssimo, que é sobre nós termos boas referências. Acredito que depois da leitura, o fator mais determinante que tem me ajudado até hoje a me manter no caminho, a não desistir, a ter força de vontade e ter a dimensão de que o meu propósito vai muito além daquilo que eu estou vivendo no momento, é ter boas referências. É óbvio que eu não consigo ter contato pessoal com a grande maioria das pessoas que eu acompanho, mas hoje a internet ela nos ajuda nesse meio de campo de uma forma muito extraordinária e muito benéfica. Ou seja, se eu quiser, durante 24 horas do meu dia, ouvir alguém falando no meu ouvido que eu sou capaz, que eu posso, que o meu momento não me define, eu consigo, porque tem muito conteúdo gratuito de muita gente sensacional. Então, cursos, vídeos, podcasts, aulas, palestras.
Então, tem muita gente que alcançaram, que passaram por dificuldades e provas durante toda a sua vida e que hoje tem resultados realmente relevantes e que tem registrado de forma digital a sua trajetória, o seu caminho, aquilo que enfrentou para chegar lá. E isso pode servir de muita coisa pra gente, principalmente que tá aí na luta de conquistar, de sair da nossa zona de conforto. Então, eu amo a Luana Carolina, é uma pessoa que mudou a minha vida e continua mudando até hoje. Eu amo os cursos dela, todos que eu posso, eu faço, aulas, enfim, lives, tudo que ela faz, eu tento de alguma forma participar, porque é alguém que, mesmo que de forma indireta, já me aconselhou muito. Então, ela é como se fosse a minha mentora digital. Além de falar sobre trabalho na internet, ela fala também sobre desenvolvimento pessoal, alta performance, que é algo que eu me interesso muito sobre toda essa trajetória de ser a nossa melhor versão, execução máxima. Então, de manhã, principalmente, depois que eu leio, eu gosto de assistir algum vídeo dela. Mesmo que eu já tenha assistido, sempre tem algum detalhe, alguma informação que me passou desapercebido, que pode me servir de alguma coisa. Então, escolha ter boas referências, mesmo que no físico, no seu vínculo de amizade próxima, você não consiga ter alguém que seja essa boa referência para você. Você tem internet, você tem o celular, você está usando o seu celular e a sua internet para me assistir. Então, escolha ter boas referências e se cerque dessas boas referências todos os dias, consumindo o seu conteúdo, tentando entender como funciona a rotina, tentando entender como essa pessoa conseguiu chegar na onde ela está hoje, para que você também consiga da mesma forma. Lembrando que aquilo que nós ouvimos tem um grande poder de influência sobre as nossas decisões. Por isso, preste muita atenção sobre quais são as pessoas que você tem como referência e que você ouve para se espelhar. Eu quero compartilhar essas duas coisas juntas, porque eu acredito que elas, de certa forma, se complementem. Beber água, galera. Beber água é um negócio muito importante, mas a gente ignora, principalmente a galera que trabalha em casa, que estuda home office. Você tá ali, esquece da essência da água, e essas garrafas de 2 litros, elas facilitam muito a nossa vida, porque a gente não precisa ficar pensando, quantas garrafas eu já bebi hoje? Tem 2 litros ali, você consegue acompanhar o quanto você já bebeu. Então, às vezes, a gente reclama, por exemplo, de espinha, a pele que tá muito seca, a unha que tá muito quebradiça. Mas peraí, o básico você tá fazendo? Você tá bebendo água, tá tendo uma boa alimentação? Outra coisa que eu tô tentando colocar em prática na minha rotina é, assim que eu terminar de arrumar a casa, por exemplo, e eu vier pra minha escrivaninha pra trabalhar, eu já quero vir arrumada. Porque como eu trabalho com imagem, pessoal, a minha mãe linda e plena aparecendo no vídeo pra vocês. Tem nada a ver comigo, inclusive ela, né? Bem diferente. Mas enfim. Então, eu vim para o meu ambiente de trabalho de estudos já pronta, porque eu trabalho com imagem pessoal. Então, eu gravo stories, eu gravo vídeo, eu tiro foto. Então, eu estar apresentada, não precisa ser muito arrumada também, né? Eu não vou estar de blazer, num calor de 33 graus, com batom roxo. Mas, minimamente apresentável, isso vai muito além da estética. Faz muito bem, obviamente, mas isso te ajuda a se sentir mais pronta, mais preparada para viver o dia, você se sente mais disposta, muito mais motivada. Isso ajuda até mesmo na sua produtividade, porque quando eu tô arrumada, eu me sinto assim muito mais produtiva. E se você ainda não fez esse teste na sua casa, faz o teste na sua casa para você ver. Você quer gravar mais stories, você quer aparecer, porque você pensa, cara, eu me arrumei toda assim, linda e plena pra ficar no oculto, no escondido, não. Eu preciso gravar, eu preciso aparecer de alguma forma. Isso te ajuda a criar conteúdo para você que trabalha com internet. Isso te ajuda a ter mais motivação, seja para estudar, seja para trabalhar na sua casa. Isso faz um bem danado para sua autoestima e também para os teus resultados. Então, se você pode se arrumar ali minimamente, não precisa passar maquiagem, fazer aquele reboco, mas de você ter esse momento de autocuidado.
O último conselho para você ter um ano incrível é você cuidar do seu corpo. Esse é o hábito que eu mais me orgulho de ter criado em 2023, porque eu era uma pessoa extremamente sedentária. Eu não gostava de correr, eu não gostava de andar. Eu era bem preguiçosa no sentido de não cuidar do meu corpo. E hoje em dia, eu vou pra academia, vamos fazer esteira. Se deixar, eu fico 2 horas e meia lá brincando. Mas esse é o momento de reflexão, onde eu esqueço dos problemas, onde estou focada ali em treinar. E é tão bom quando você vê o seu progresso, por exemplo, ali nas cargas, quando eu vou aumentando, quando eu vou progredindo, quando eu olho no espelho e consigo ver os resultados na minha disposição, já que fico tanto tempo sentada. Então eu te aconselho a cuidar da sua saúde física, seja através da musculação, de uma corrida, mas procure movimentar o seu corpo. Você vê o quanto isso vai te fazer bem.